E é isso aí, povo, finalmente chegando aqui no canal a RX 6600, placa bem grande, né? Esse aqui é o modelo da ASRock, mas vocês vão ver que esse tamanho todo aqui é mais encenação. Muitos inscritos estavam atrás de saber o desempenho dessa placa, afinal ela tem mais ou menos o valor de uma RTX 2060, mas dizem que o desempenho é parecido com a 3060, portanto resolvi pegá-la. Ela está baixando muito o valor, tanto no Brasil quanto no AliExpress, parece sim uma ótima opção. Vou colocar alguns testes para vocês, mas vamos falar primeiramente sobre ela e quanto custou. Eu comprei ela na Terabyte, ela foi um valor de R$ 2.700, atualmente está custando cerca de R$ 2.800, já no AliExpress ela está custando cerca de R$ 2.300. E, inclusive, caso queiram comprar, os links estão na descrição. Se comprar pelos links, vocês ajudam o canal. O modelo dessa placa é a Challenger. É uma placa dual fan, bem grande mesmo, só que vocês vão ver ali que na carenagem grande parte não é a placa em si. A caixa não vem com muita coisa, só a placa e o manual. A placa é bem bonita, tem um aspecto cromado, chega até a parecer com um espelho. Ela, assim também como a RTX 3050, possui um PCB bem pequeno, então boa parte é somente dissipador e carcaça. Ela possui alimentação de 8 pinos, mas felizmente consome bem pouco, não passa de 120 watts. Da saída de vídeo são 4, 3 DisplayPort e um HDMI, diferente da RX 6500 XT, que tem somente 2 saídas de vídeo. No geral é isso, tá? Essa é a RX 6600 modelo ASRock. Antes de colocar já as imagens dos jogos, das primeiras impressões que eu tive com essa placa, peguei um tempinho para fazer testes em lives. Então também vou deixar para vocês os testes aqui, porque nessa placa exclusivamente eu fiz testes jogando somente e também jogando fazendo live pela própria máquina. Afinal tem muita gente preocupada, com os drivers, se ela vai dar conta de fazer live, se vai ter problema, se vai ter engasgo. Afinal todos sabem que com a NVIDIA o NVENC é muito bom, mas e AMD, será que fica ruim? Será que fica bom? É isso que a gente vai descobrir, tá? Então vou passar algumas partes jogando só no PC sem fazer live e outras partes fazendo live. Não se esqueça já, se inscreva, deixa um like e vamos agora conferir a RX 6600 em 2 cenários. Esse é o GPU-Z da placa, RX 6600, é um Nave 23, 8 GB de VRAM, outubro de 2021 foi o lançamento e o drive que eu testei aqui foi do dia 9 de março de 2022, Adrenaline Pro, depois eu vou falar sobre isso. O sistema consiste em um Ryzen 5 5600X, placa-mãe B450 Asus TUF-Pro-S, 16 GB de RAM, 3733 MHz. Primeiro jogo, COD Warzone no baixo, qualidade, textura também no baixo e FOV 120. A versão em live ficou cerca de 125 FPS na média, 75 no 1% low. Não vi reclamações de engasgos, grosseiros ou travadas por parte de quem via a live. Houveram momentos em que me informaram pequenos engasgos, mas no geral ficou muito bom o desempenho. Fora da live, a média foi de 137 FPS com 97 no 1% low. A diferença então é de cerca de 10% no geral, ao parar de fazer a live pelo próprio PC. É um ótimo desempenho da GPU também, e lembrando que a AMD fica muito bem em Warzone, tá? Então, geralmente, se você só quer jogar esse jogo, veja uma plaquinha AMD, ela tende a desempenhar melhor do que as NVIDIA. God of War, coloquei em Full HD, no Ultra primeiramente, mas percebi que em live o jogo não ficava exatamente aos 60 quadros, que é o que a gente tenta, Então eu reduzi a sombra e os reflexos, assim conseguiu manter uma média muito boa de 68 quadros com 55 no 1% low. Ótimo desempenho geral, sem lags ou travamentos para quem estava vendo a live. Fora da live já deu para colocar o jogo no Ultra completamente sem abaixar nenhum preset gráfico. A média geral ficou em 62 FPS. Lembre-se também que aqui as sombras e os reflexos estão também no Ultra, diferentemente do caso das lives, por isso ficou um pouquinho abaixo, mas no geral, tá com qualidade gráfica mais alta, só que para mim, no caso, eu não percebi diferença alguma, então poderia jogar qualquer um dos presets gráficos que para mim estaria de boa. Forza Horizon 5 foi testado em 1080p no Ultra. A média foi de 86 FPS com 64 no 1% low. Bem estável também, sem reclamações do pessoal. Gostei do desempenho e ficou bem bonito. Forza é muito bem otimizado também. Fora da live ficou uma média de cerca de 95 a 97 FPS, Subiu um tanto o desempenho, cerca de 10 a 12%. Parecido com o que vimos também no Warzone, esse caso de aumento de desempenho fora das lives.
No geral, curti bastante o desempenho em ambos os casos. Agora, Horizon Zero Dawn, Full HD no Ultra. A média aqui ficou 62 FPS, sem lags ou travamentos também. Mas aqui eu e a galera da live percebemos algo bem estranho. Fomos pegos de surpresa por um bug gráfico nas vegetações. Elas ficavam em movimento constante e não tinham o que fazer. Provavelmente um problema nos drivers, não na live, tá? Tanto que eu coloquei para jogar sem gravar, sem live, e ficou da mesma forma. A média aumentou um pouco, cerca de 64 FPS, mas os bugs continuaram. Bem estranho, tá? Mas provavelmente isso mudará se vocês também mudarem os drivers. Cyberpunk 2077 em Full HD no High, com texturas no High. Aqui conseguimos uma média de 64 FPS com 38 no 1% Low. Novamente sem problemas aparentes na live para quem estava assistindo a transmissão. Fora da live, a média subiu para 69 FPS e 48 no 1% Low. O jogo ficou bacana mesmo em um perfil alto. Diferença praticamente de 8% ao parar de fazer a live. Já o CSGO coloquei em Full HD no baixo e consegui uma média de 325 FPS fazendo a live. Eu não testei nesse caso fora da live porque o jogo em si é muito tranquilo, aqui já não tem problemas de você fazer esse tipo de transmissão. Eu tive travamentos, mas eram travamentos que costumo ter em qualquer PC, seja usando processador AMD, seja usando processador Intel, ou seja usando placa de vídeo AMD ou NVIDIA. Isso aqui é problema do jogo ou do Windows, não sei ao certo, tá? Tem esses travamentos, mas não é culpa da configuração aqui que eu estou usando. Já o Dota, coloquei no máximo em Full HD e tive uma média ali de 174 FPS com 73 no 1% Low. E aqui não dá para falar nada sobre os resultados, a apresentação, porque no caso elas foram boas, tá? Tudo certinho na teoria. Mas eu, como jogador, tenho uma boa experiência jogando. Geralmente testando o sistema com placas NVIDIA. Aqui eu percebi uma coisinha estranha, porque embora os valores estejam todos certinhos para vocês que estão vendo, tá? Eu percebi alguns drops na hora de jogar, né? Alguma coisa ficava meio travada às vezes. A única coisa que eu percebi ali é que às vezes o FPS caía de 170 ou 180 para 120 em algumas teamfights. Eu não reparei se foi nessa hora mesmo que eu senti esse pequeno engasgo, tá? Que vocês não vão ver na hora de assistir, tá? Mas para quem já tem experiência, acaba sentindo esse engasgo. Pode ser isso, algo que eu não via nas NVIDIA, essa queda tão grande assim de FPS, né? Se tinha, por exemplo, 170, geralmente as NVIDIAs vão ficar com 150, 160, não vão cair para 120 às vezes, né? Então talvez nessas quedas é que eu sinta essa diferença e que eu sinta algo um pouco estranho no jogo. Então essa aqui é a minha experiência de jogador, tá? Lembrando que a versão do DirectX do Dota é diferente, então talvez seja por isso que eu percebi essa diferença, afinal todos sabem do probleminha que tem AMD com DirectX inferior ao 12, né? Pode ser por isso. Não sei realmente, tá? Não leve isso aqui como se fosse ponto final, mas o que eu consegui tirar desse jogo e tentar ali supor o que estava acontecendo foi através dessa queda maior do que deveria ser nos quadros. Deixando um conteúdo adicional para vocês. Primeiramente, a configuração do OBS que eu utilizei foi no perfil de qualidade equilibrado, 6500, a taxa de build rate, e o resto está aí no vídeo para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Outra coisa, eu também fiz testes de consumo usando o God of War e pegando o wattímetro com o PC completo, né? Cerca de 230 da tomada. Isso você tirando ali o desperdício, então a configuração com o Ryzen e com a placa de vídeo com 200 de consumo muito bom mesmo. E também em relação à temperatura, a placa ali com 62 graus no máximo foi o que eu consegui no God of War. Então a placa muito fria também, assim como a RTX 3050. Então consome pouco, é muito fria e roda vários jogos no Ultra. São bons pontos positivos a favor dessa placa. E é isso, gente. Desempenho básico para vocês em live e fora de live. Eu gostei do desempenho geral, tive algum probleminha aqui ou ali que a gente não vê na NVIDIA, por exemplo, no Horizon Zero Dawn. No Dota, como eu mencionei para vocês também, tem alguma coisa um pouco estranha acontecendo, mas no geral ficou ok. Não tenho por que não recomendar essa placa, ainda mais porque ela tem realmente um desempenho superior a uma RTX 2060 em muitos casos. Obviamente vai ter comparativo aqui no canal, então não se esqueça já de se inscrever, dar o like, curtir, compartilhar, comentar, para
que o YouTube mande para vocês essa atualização. Também vai ter comparativo com a 3050, 3060 e tal. Tô passando minhas primeiras impressões, que foram legal e deu para fazer a live tranquila para ela, né, usando esses jogos mais pesados também. Agora, em relação a drivers, nós sabemos que a Nvidia é melhor no quesito de driver, então tem muito o que fazer, só esperar mesmo. Isso até também vai mexer com uma coisa que as pessoas vão falar assim: nossa, a AMD tende a render melhor ao longo do tempo, envelhecer melhor, a Nvidia abandona as placas. E esse é um ponto de vista, mas o meu ponto de vista é outro, né? Atualmente, eu acho que não é que a Nvidia abandona as placas. É que eu acho que é o seguinte: a Nvidia tem um suporte melhor de drivers, tem uma equipe melhor, tem pessoas melhores trabalhando no suporte da Nvidia. Então, quando a placa sai, ela já sai bem redonda. É difícil ter algum problema. Você vê ali, nossa, essa placa da Nvidia, ela saiu muito mal ali e agora tá boa. Não, é muito difícil acontecer isso. Você vê mais no caso da AMD. Então, as placas da Nvidia já saem redondas, já mostrando que elas têm que mostrar mesmo. Já da AMD, aparentemente demora. Mesmo quando ela é lançada, ainda falta otimização para essas placas. E é por isso que as pessoas tendem a achar que a AMD envelhece melhor. Só que, ao meu ver, essa parte que vocês falam que está envelhecendo melhor deveria ser desde o começo, né? Ela deveria ter aquele desempenho desde o começo, né? Então, é uma diferença aqui de percepção. A minha é essa, tá? E aí as outras pessoas têm outra percepção. Mas é com vocês mesmos o que vocês acham sobre esse assunto. Outra coisa, já falando sobre drivers também. Às vezes vocês podem ter problemas com drivers não só com essa placa da AMD, como também outras placas. Então eu recomendo que vocês testem o Adrenalin Pro, a versão Pro desses drivers. E também, se vocês já instalaram um driver já e estão tendo problemas, usem o aplicativo da AMD Cleanup Utility. É um aplicativo verde, tá? É diferente do DDU. Eu já não uso mais o DDU, somente esse aplicativo. Vai desinstalar qualquer driver da AMD, vai reiniciar teu PC no modo ali de segurança. E geralmente quando eu faço isso e coloco depois a versão Pro dos drivers, a maioria dos meus problemas com a AMD acabam. Então é uma dica, tá? Não quero dizer que vai funcionar em 100% dos casos, mas é uma dica que eu posso dar para vocês que pode sim resolver. Então, por enquanto é só, vou deixar os links na descrição. Se quiserem comprar a RX 6600, aí comprem pelos meus links que ajuda também aqui. Fiz esse investimento para que vocês vejam. E realmente é uma placa bacana com certos poréns, né? Mas no geral é bacana. Deve chegar para mim também a 6.500 XT, porque está com preço meio que a metade desse preço aqui, então tá interessante também, embora com aqueles todos os problemas. Vou testar, o Casual Gamers fez um teste recente que parece também boa, mesmo no PCI Express 3.0, considerando o preço dela. Temos que fazer altas considerações sobre essa placa, mas no vídeo dela eu farei. No momento é isso mesmo, deixa o like, se inscreva, curta, compartilhe e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!